não foi para a coletiva, ou seja, deu lá uma treta muito grande. E a pergunta que todo mundo faz é se o Renato tem condição de reverter este momento ruim do Vasco. Na minha opinião, o Renato Gaúcho, quando chegou ao Vasco, até surpreendeu. Melhorou o lado anímico do Vasco da Gama. O Vasco passou a jogar com mais vontade, inclusive virou partidas que pareciam impossíveis de virar. Renato conseguiu, num primeiro momento, dar um gás, um combustível a mais ao Vasco da Gama. O Vasco chegou a subir muito na tabela de classificação, mas, na minha opinião, muito na base do vamos que vamos lá, joga na área e vê o que é que dá, o que é que acontece, sem muita consistência tática, tanto defensivamente como ofensivamente. E aí, neste momento, é preciso que o treinador mostre algo mais. E eu não tenho certeza se o Renato tem essa possibilidade, essa condição, essa capacidade de ajudar o Vasco. Lucas Braz, Renato é um cara para tirar o Vasco dessa crise? O Vasco agora passa a flertar com a zona do rebaixamento. Francinito, ele é o nome que o Vasco teve no mercado. Acho que o melhor nome, se o Vasco fosse encontrar outro treinador que encaixasse tão bem, teve um início avassalador, conseguiu bons resultados, conseguiu empatar com o Flamengo perdendo por 2-0, conseguiu lá buscar até o último momento ser um time mais resiliente. Mas a gente sabe que o Vasco, nos últimos anos, o principal destaque do Vasco é o goleiro, o Leonardo Jardim. Não por ser um excelente goleiro, mas porque a defesa do Vasco, infelizmente, é uma defesa muito falha. Então, o time do Vasco já veio com esse problema defensivo nos últimos anos. Ele conseguiu organizar nos primeiros momentos, conseguiu. Mas hoje o Vasco sofre muito defensivamente. Então, eu acho que colocar tudo, não, é porque o Vasco está taticamente jogando ruim? Não, eu acho que individualmente alguns jogadores caíram de rendimento. Estão devendo. Tanto que o detalhe ontem teve uma conversa, mais de uma hora, os bastidores que tiveram a conversa de cobrança um olho no olho, hoje já teve torcedor cobrando os jogadores do Vasco. E eu acho que essa pressão, esse momento, você tem que, de certa forma, jogar pro Renato, porque ele tem casca para isso. Tem jogadores que jogam hoje no Vasco que não tem essa casca toda para aguentar essa pressão do Vasco, porque todo ano vai cair, não vai cair. Essa é a pressão que o Vasco vive toda a temporada. Ô Sotero, o Vasco da Gama agora precisa do seu comandante. Renato Gaúcho tem que mostrar serviço, tem que fazer o Vasco reagir, porque a zona do rebaixamento está batendo a porta do Vasco da Gama. Você, como torcedor do Vasco, você acredita que ele tem capacidade para modificar a situação do Vasco, mudar a situação do Vasco? Porque as críticas são grandes, fortes em cima dele. E ele é um cara que está se mostrando que não aguenta muita pressão. E no Vasco da Gama, quem não aguenta a pressão nem vai treinar o Vasco da Gama. Em primeiro lugar, o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil. Sim. É a torcida do Vasco. Tanto aqui no Piauí nós temos uma grande nação vascaína, aqui em Teresina também. E a torcida faz sua parte. Agora o Vasco não está fazendo a parte dele. Quanto ao Renato Gaúcho, eu faço uma análise de que eu nunca vi na história do futebol se poupar treinador. O Vasco foi jogar no Paraguai contra o Olímpia, o Renato não foi. O Vasco, 2 partidas já que o Vasco fica para treinar o time, para priorizar o Brasileirão. E o que acontece? E não adiantou. O que acontece? O Vasco pega o Red Bull Bragantino dentro de casa, no São Januário, com o estádio lotado, e sofre uma goleada de 3-0. Então, valeu a pena o Renato Gaúcho não ir? Eu já vi na história do futebol poupar jogador, mas poupar treinador. O cara foi contratado para treinar o Vasco. O cara chegou, empolgou, teve bons resultados, e depois a diretoria também tem culpa. O Renato não vai para esse jogo, foi multado, não vai para esse jogo, mas o cara não é um treinador, ele não foi contratado para treinar o time. Então, e outra coisa, a defesa do Vasco dá muitos gols. Tudo entrega muito. Aí, né? O Valdívia já deu, nesses últimos 3 jogos, já deu, cada partida ele deu um gol. Léo Jardim, eu estava lá em São Januário, no Rio de Janeiro, semana atrasada, assistindo Vasco e Paysandu. A defesa deu 2 gols. O Vasco jogando bem, fez 2-0. No final do primeiro tempo, a defesa falha, pega um gol e logo em seguida, no segundo. Então, é isso. O Renato, ele cai de produção, ele chega, empolga e depois cai de produção.
Muito bem. Daito Meirelles, falando ainda sobre o Renato, todo ser humano, não só o Renato, tem o seu limite de críticas, né? Você, às vezes, suporta a pressão, umas críticas, os comentários negativos, mas chega um determinado momento, isso aí a gente está colocando aqui de um modo geral, não é só questão de treinador de futebol no Brasil. Você, às vezes, quando está bombardeado, massacrado por críticas, você acaba, às vezes, estourando, né? Chutando o pau da barraca, como se diz. Você acha que pode estar acontecendo isso mais uma vez com o Renato, que recentemente ele também abandonou o Fluminense? E o Grêmio, inclusive. A gente está tratando de um técnico que tem uma personalidade forte, Francisco. E como o Sotero mesmo disse, eu nunca vi na história do futebol brasileiro um técnico decidir qual jogo ele vai ou não comandar o time. Entendeu? Você acha que qualquer elenco onde o técnico diz assim, não, vocês vão lá, jogam lá dessa forma aqui, eu vou ficar acompanhando de casa. O time já entra derrotado. Por quê? Porque ele não tem aquela cobrança na beira do gramado tradicional. É um mau exemplo, Você né? cobra de uma forma e eu cobro de outra. Você é o técnico, você tem sua forma de trabalhar, eu não tenho. Então não adianta. Então o Renato ele já entra perdendo o jogo quando ele não assume o Vasco na beira de gramado. Então já entra perdido aí. E o elenco acompanha, porque o elenco sente falta. Então tá certo a Conmebol e tá certo a CBF não querer multar o Renato, porque se começar a virar moda e o cara só vai no jogo que ele quer, vai virar um balaio de gato esse campeonato. Muito bem, a gente vai para a nossa primeira paradinha, primeira e única paradinha. A gente pode ir para o intervalo e ganhamos aí mais tempo no intervalo.